Olá, aluno conectivo! Eu sou o professor Dionis, professor de Sociologia, e hoje nós vamos fazer um vídeo bem diferente. Nós não vamos falar um pouquinho de Sociologia, mas vamos falar de todas as disciplinas. O que eu venho percebendo? Alguns alunos têm me procurado e têm falado aquela velha frase como: professor, eu odeio filosofia ou sociologia. Professor, odeio matemática. Professor, eu não gosto de geografia, literatura, enfim, todas as disciplinas. E aí que eu comecei a fazer uma grande análise e percebi que como é que nós podemos odiar aquilo que nós não conhecemos? E por este motivo que eu venho hoje trazer algumas pequenas dicas para que a gente possa sanar esses problemas que afetam o nosso cotidiano de estudos. Então, olha só. Primeiro passo, se pergunte, por que você não gosta de algo que você não conhece? Se você não conhece, como é que você pode odiar? Outra coisa importante, como é que eu vou estudar matemática, química, geografia, qualquer outra coisa se eu não tenho a capacidade de pesquisar, analisar e chegar a grandes resultados? Por isso, eu quero que você preste bastante atenção e, principalmente, venha comigo compreender como é que funciona a nossa cabeça. Então, olha só. A primeira coisa que acontece é o nosso subconsciente. Já perceberam que tem uma vozinha que está aqui todos os dias conversando com a gente, sem que a gente perceba? Né? Tipo, ei, você percebeu que é filosofia e sociologia? É chato, né? Ok, é uma vozinha que está conversando todos os nossos momentos. O nome dessa vozinha chama-se subconsciente. E essa vozinha, na maioria das vezes, ela quer nos alertar sobre alguma situação ao qual nós não nos saímos bem, e ela vem para tentar nos ajudar a nunca mais passarmos pela mesma situação. Por isso que nós temos que saber muito bem como é que funciona essa vozinha. Algumas pessoas falam que o nome dessa vozinha aqui chama-se burrinho interior. Lembra do filme do Shrek? Né? Aquele burrinho lá chato que ficava: já chegou? Já chegou? Já chegou? Eu vou colocar esse videozinho para você. Aqui, ó. Olha como é que é esse videozinho. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não. A gente já chegou! Não. A gente, A gente já chegou? Isso não tem graça. Quanta imaturidade! Quanta imaturidade. É por isso que ninguém gosta de ogro. ogro. Tudo bem, você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente. Mas tá demorando demais, Shrek. Não tem um filminho pra gente assistir, nada. Burro, reino tão distante. É pra lá que a gente vai. Tão distante. Tá legal, saquei. É que isso aqui tá um tédio, né? Então, arruma um jeito de se divertir. Ah! Por 5 minutos! Você podia não ser você? Só por 5 minutos! Ah! A gente já chegou! Já! Como você pode perceber aqui no videozinho do Shrek, o burrinho fica todo o caminho dizendo se já chegou, conversando, já chegou. É como se fosse uma criança que não consegue ficar parado, tem que ficar se movimentando. E vamos analisar e perceber que esse burrinho é como se fosse o nosso subconsciente, conversando com a gente todos os nossos momentos. Principalmente quando temos algumas dificuldades. Afinal, ele está tentando nos alertar sobre um problema que a gente já tenha passado. E eu estou trazendo essa discussão para a educação, para os nossos estudos. Podem perceber, quem de você aí em casa já estudou para uma prova porque precisava tirar 10 pontos naquela prova difícil lá de química, matemática, de sociologia, e aí quando você se dedicou muito, você aprendeu completamente o conteúdo, e aí foi fazer a prova, tirou 10. Um dia depois você foi obrigado a falar do mesmo conteúdo que você tirou 10 e não conseguiu lembrar de nada. Você já se perguntou por que isso acontece? O primeiro fato de
levar essa situação ao nosso subconsciente é que ele tenta nos proteger. E a mesma coisa acontece quando nós mandamos estímulos para ele. É muito comum nós falarmos, olha, burrinho, né, você está aqui, né, tá aqui, não é o que você pensa que é. O que eu quero dizer com isso é simples. Nós temos que saber lidar com essa vozinha, até porque é ela que vai direcionar o nosso caminho no sistema educacional. É ela que vai dizer, olha, você não está conseguindo aprender matemática, porém, bora tentar, vamos continuar, vamos avançar, vamos praticar ao máximo os cálculos? Pois é, mas para isso é preciso que você entenda como é que essa vozinha funciona. Pensem comigo, se você tem uma vozinha que conversa com você, ela não está querendo jogar contra você, dizendo, olha, você não tem que estudar porque você vai se dar mal. É muito pelo contrário. Deve ser porque em algum momento do seu processo de ensino, de estudos, você teve alguma dificuldade, não alcançou e isso levou frustração. Quando você leva essa frustração para o teu sistema neural, automaticamente o teu subconsciente vai pegar essa informação e vai tentar bloquear ao máximo. É por este motivo que a maioria das pessoas dizem, eu odeio matemática, odeio química, odeio filosofia. Na maioria das vezes se dá pelo fato de não ter aprendido, não sabe lidar, não conhece, não tem acesso e tem dificuldade. Por este motivo que nós temos que saber lidar com essa vozinha. A primeira coisa que tem que ser feito é, aqui comigo, olha só, você vai ter que literalmente conversar com essa vozinha. Vamos lá, você começou agora a estudar, vamos imaginar que você está estudando agora, sei lá, sociologia, né? Você esperava sociologia. E aí começam a falar sobre capitalismo, socialismo, enfim, vários conteúdos, e aí a sua vozinha começa, ei, lembra que você tirou nota baixa nessa matéria de sociologia? Pois é, vamos fazer assim? Vamos pensar naquele filme legal que tu gosta? E aí, se você se deixar levar pela vozinha interior, acabou a sua concentração, acabou a sua capacidade técnica de aprender o conteúdo. Então, como é que funciona? Você tem que conversar com essa vozinha internamente. Vamos lá, primeiro exercício. Imagina que começou, né? Você está lá estudando. Vamos imaginar que você está estudando sobre Augusto Comte, né? Positivismo. Aí vamos lá, Augusto Comte, positivismo, teoria positiva, falando sobre a ideia de pensar em uma nova sociedade, e a vozinha começou a agir. Ei, lembra lá que você não conseguiu aprender? Você vai fazer exatamente esse exercício. Olha só, imagina que a vozinha está do teu lado, que é o burrinho aqui conversando com você. Está conversando, né? Você vai olhar para o burrinho e vai dizer, ok, subconsciente, eu entendi que você está conversando comigo, mas olha, eu preciso estudar. E vai voltar de novo a vozinha, como uma criança, igual o burrinho, lembra lá, ei, já chegou? Aí você, ei, olha só, subconsciente, agora vou aprender positivismo de Augusto Comte. Então, por favor, saia e leia, e force, leia mais um pouquinho. O que acontece? O nome desse termo chama-se prática e repetição. Quanto mais a gente pratica, mais a gente vai aprendendo. E a primeira dica que eu dou para vocês é justamente isso. Saber lidar e jogar a favor do nosso subconsciente. A partir do momento que você consegue compreender como o nosso subconsciente funciona, você vai começar a empreender essas informações e aplicar nos estudos. E é aí que gera um dos maiores problemas, já que nós vivemos numa sociedade que cobra muito de todo mundo, principalmente você que está agora estudando pela nossa videoaula. Né? Já que vivemos numa sociedade competitiva, onde você é obrigado a ser o melhor. Mas o grande problema é justamente pensar em ser o melhor. Eu acho que nós temos que produzir e agir. A consequência tem que ser uma qualidade, não buscar uma qualidade como se fosse o maior objetivo. O grande exemplo disso é pensarmos que temos que tirar 10 em matemática. Se você achar que vai tirar e tem que tirar 10 em matemática, sinto muito lhe dizer, mas você está usando o seu subconsciente contra você. Porque quando você começa a falar que matemática é aquela coisa difícil, mas que você tem que tirar 10 e que você precisa de 10, você não está fazendo nada para tirar esse 10. O que é que você tem que fazer? Você tem que começar a dividir o seu tempo e começar a estudar. Sabe qual é a consequência de estudar? É buscar qualidade. A consequência desse buscar qualidade é que vai te levar a um resultado. Então você não tem que se preocupar com o resultado, você tem que se preocupar com o ambiente e o caminho que você vai ser levado até chegar lá. Ou seja, aprender a tentar compreender ao máximo o conteúdo, porque através dessa compreensão é que você, enfim, vai chegar a um resultado válido. Por este motivo, eu quero que você preste bastante atenção. Até peço que você pause agora o vídeo assim que eu pedir, não precisa mais pensar de uma forma diferenciada, mas eu quero que você reflita da seguinte forma. O que eu estou fazendo agora no meu condicionamento pessoal, intelectual e físico e motor que possa melhorar a minha situação
na escola, ou na faculdade, ou onde quer que seja, naquela maior dificuldade que você tem. Já se perguntou o que é que você tem feito hoje para tentar melhorar o que você teve dificuldade ontem? Agora, pausa o vídeo um pouquinho e reflita sobre a seguinte situação. Você pode fazer algo agora que possa mudar essa situação para que você chegue a um resultado válido? Se sim, como? Já se respondeu? Ok. Agora que você começou a tentar entrar nessas indagações, a gente entra em grandes crises existenciais. Afinal, é cobranças de um lado, é escola, é trabalho, é situações que geram aquelas decisões que nos levam a buscar qual curso seguir no vestibular, e isso nos afeta enquanto indivíduos, enquanto seres humanos, enquanto estudantes. Essa crise existencial que acaba atrapalhando o nosso processo de aprendizagem. O primeiro passo que você tem que fazer é pensar e agir. Afinal, nós somos aquilo que nós pensamos. Se você não pensar diferente, automaticamente você vai mandar estímulos para o seu subconsciente que todo momento vai conversar com você e vai dizer: ei, então você não vai conseguir. Ah, odeio matemática. Ah, matemática, então você odeia matemática. 2 mais 2 é 5. Não, matemática não. Ou seja, não importa o nível ou o grau da dificuldade que estejam, você não conseguirá chegar ao resultado válido. Por quê? Você acabou de criar um bloqueio mental. E esse bloqueio mental afeta o nosso cotidiano em todos os momentos. É com a matemática, é com a física, é com a sociologia, é com qualquer coisa. Porque todas as vezes você vai se fechar para o conhecimento. E é isso que tem que ser trabalhado. Você não pode se isolar. Nós temos que absorver ao máximo. E aquela velha história, vamos mandar estímulos para o nosso sistema neural. Primeiro, vamos lá, olha só. Matemática, 2 mais 2 é 4. Ótimo, já não sou mais zerado em matemática. Porque você sabe que 2 mais 2 é 4. Sociologia. Sociologia é uma palavra que significa ciência que estuda a sociedade. Ah, então olha só que legal, não sou mais zerado em sociologia. Então eu estou mandando estímulos para o sistema neural que vai começar a absorver isso e automaticamente vai mandar alguns hormôniozinhos que vão diminuir a ansiedade, e quando essa ansiedade for diminuída, automaticamente vai ficar mais fácil compreender o conteúdo. Bom, meus amigos, é basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu quero que você faça esse exercício diário. Comece a pensar, comece a mudar o teu sistema neural para que você mande estímulos positivos para que através desse posicionamento você consiga, enfim, compreender aquilo que mais te incomoda. E não esqueça desse outro detalhe. Quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, mais você aprende. Então, se você precisar assistir uma videoaula mais de 50 vezes, faça. Mude de fase como se fosse um joguinho de videogame, só quando você estiver hábil. Lembra lá daquele joguinho quando você jogava e que você morre e não consegue passar de fase? O que acontece? Você desiste do jogo? Desliga a TV? O que você faz? Você não continua tentando até que você consiga alcançar a fase que você quer? E assim chegar até a última fase, que talvez seja do meu período do chefão, que você vai lutar e vai morrer várias vezes? Pois é. Quanto mais você luta, quanto mais você participa do joguinho, mais habilidade você conquista e mais habilidade você terá para chegar a um resultado válido. É esse o diferencial, é tentar, buscar, fazer e continuar fazendo e continuar buscando. Não importa quantas vezes ou quanto tempo isso possa levar. Né? Já que a ideia principal é aquela velha frase máxima que eu não recordo o autor: fracassado não é aquele que desiste. É aquele que simplesmente não consegue compreender a sua relação e com o ambiente que ele está inserido. Se você se sentir um fracassado, você só será um fracassado se você desistir. Ou seja, não desistam nunca. Busquem, batalhem, tentem melhorar para que você possa subir de fase. Então é isso, meus amigos. Agora vamos para a próxima aula, e até o final desse vídeo eu quero que você dê um like aqui no YouTube, marque seus colegas, compartilhe com todo mundo e principalmente venha com a gente aqui no Conectivo assistir as videoaulas de todas as disciplinas e aprender um pouquinho mais sobre o universo da educação.